Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Pode Rolar Podcast. Estamos aqui na vibe universitária hoje. No episódio que a gente teve lá algumas semanas atrás na Amazon Best, eu conheci esse camarada aqui, ó, o André, calouro de psicologia. Bem-vindo, André. Prazer. Tá aqui como co-host. A gente tá ajudando aqui o André hoje a fazer um trabalho de psicologia, né? Óbvio, né? O curso que você cursa, que as meninas também cursam. Mas é um trabalho onde tem que fazer algumas perguntas e ele selecionou aí duas meninas, duas mulheres do curso de psicologia, uma do 7º e uma do 5º período, que deram uma moral pro calouro, né? Porra! Moralzinha. Onde eu estudei, o cara do primeiro ano não tinha nem coragem de falar com os outros anos. Ou tacava roupa. Sabia? É, tipo isso. Os trotes. Pelo menos, né? Deixa eu... Aí, tem algumas perguntas aqui nichadas. Aqui eu já tô com a minha colinha aqui. E a gente já teve um episódio, né? Que foi com a Samisa, episódio top. Samisa, um abraço. A gente gravou com ela, falou sobre várias coisas sobre Janeiro Branco. Então eu já sei um pouquinho do tema. E a gente vai conversar. Então, mais uma vez aí. Bem-vindo, André. Show de bola. Mandou bem, cara. É isso aí. Eu acho que só vai pra frente quem tem coragem de realmente pedir as coisas, de correr atrás. E foi isso que você fez, né, cara? Começou bem, cara. Nunca pensou que seu trabalho ia estar aqui no melhor... Olha, já parou a síndrome do impostor, né? Melhor que o maior podcast de Manaus, né? Não, nunca. Mas é um prazer, né? Tipo, é imensamente Top uma demais. gratificação gigante. Não imagina a cara. professora. Como é que é o nome da professora? Amanda. Caraca, imagina aí a professora Amanda vendo esse material top das galáxias. Orgulho, né? Caraca, tudo em câmera 4K, microfone, porra. Se não tomar nota 6, né? É, máximo. Se não tomar nota 6, eu vou falar dela aqui no próximo episódio. Tô brincando. Então, bem-vinda, Obrigada. Maria Eduarda Isso. e Dani. Você é do 5º e você é do 7º período, né? Exatamente. Eu também fui meio pego de surpresa, eu ia ceder o estúdio pra eles, aí eles ficaram assim, pô, mas eu nunca apresentei, então eu falei, pô, vou apresentar então, né? E aí eu não duvido nada que esse programa tá indo ao ar agora, segunda-feira. Na quinta-feira pode ser que esteja passando na rede amazônica, já pensou? Meu Deus. Não é não? Oportunidade, né? Eu acho legal isso. A primeira vez que eu apareci na TV foi numa matéria do Zapeando e eu postei todo feliz assim. Mãe, tô na Globo e tal. Acho que todo mundo faz isso, né? E aí depois eu proporcionei isso pra outras pessoas, eu fiquei, caralho, que foda. É uma sensação, Foda, né? sensação muito boa. Proporcionar isso pras outras pessoas. É uma sensação muito boa. Muito massa. Vocês apareceram na TV? Já. Eu acho que eu Já. apareci reclamando da minha escola uma vez. Assim, Caraca. Eu ensinar na TV. E no jornal também, mas Foi muito raso. Mas podcast primeira vez. isso aqui Olha aí. nunca, nunca. Na verdade, mesmo que não passe na rede amazônica, é só ligar no YouTube e na TV que tá na TV, né? Tá, então, Fechou. faz sentido. Show. Então, mesmo sendo um trabalho da universidade, eu não vou falar o nome da universidade porque ela não é minha patrocinadora, beleza? Mas pode ser que você da universidade UN esteja vendo a gente, ache legal esse programa e queira nos patrocinar. O e-mail tá aqui na descrição, não é não? Então fechou. Vale a Mas eu vou falar do nosso patrocinador, que é o Instituto Rafael Carvalho, vocês conhecem? Aí, ó. Legal. Não conhece, mas eu vou explicar Não. pra vocês. O Rafael Carvalho, ele é um doutor em odontologia. Ele tem uma clínica top das galáxias, fica aqui no Vieira Alves, de odontologia de maneira geral, né? E ele também se especializou mais ainda em alguns procedimentos estéticos, que é lente de contato, harmonização facial, tudo mais. E ele é o meu parceiro e eu tô sendo cobaia dele em algumas coisas. E aí eu divulgo ele. Hoje o QR Code que tá aqui em cima, pessoal, ele é do Instituto. Além dele ter uma das clínicas mais tops, ele criou um instituto de pós-graduação reconhecido pelo MEC para ensinar outros dentistas a também fazer esses procedimentos e ter espaço no mercado de trabalho, que é muito procurado. Ele até fala que o dentista antigamente, ele pintava a tela, fazendo uma analogia aos dentes. Hoje o dentista, ele fala que esculpe a moldura, que é as harmonizações e tal. Eu já fiz algumas. Eu tô descobrindo ainda. Eu fiz Botox, que Não, faz não, assim, ó, não levanta a sei. testa aí. Levanta a testa aí. Vou levantar a testa agora, ó. Ó, não mexe. Caralho. Legal, né? Eu também fiz uma lipo de papada. A barba... Cara, a barba é a grande maquiagem do homem. É verdade. Se tirar a barba, você vai querer deixar crescer de novo. Essa é a verdade. Eu sempre sinto isso. Eu ia tirar hoje. Não. Ou que bom que você não tirou, cara. Caramba. Quando eu tirei a barba e não fiz a lipo,
eu fiquei meio que não me reconhecendo, pô. Aí eu fiz a lipo, eu ainda não. Ainda tá um pouco inchado, mas vai ficar melhor. Aí eu já botei um preenchimento no queixo e na semana. Bem, ainda vai melhorar, tá? E ainda vou botar um aqui. Mas show de bola. Então, pessoal, fiz esse jabá todo aí do Rafael. Tá aqui o QR Code dele. Então vamos começar. Bem, tem algumas pautas aqui, eu vou. Todos os assuntos a gente vai falar, beleza? As perguntas específicas do trabalho, tu faz e eu vou fazendo outras perguntas. Pode ser Tá. até que a gente se complemente tudo, beleza? Beleza. Vamos lá. Mais uma vez, antes da gente começar, pessoal, esse vídeo aqui tá sendo passado aqui no YouTube, no Spotify, enfim, se você tá vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal, é muito importante pra gente. Tem que pedir, né? Todo mundo pede, né? Se você tá gostando, dá o joinha e compartilha pra algum amigo que vai achar legal, que gosta de psicologia, enfim. Show de bola. Bem, ele fez algumas perguntas bem trabalho escolar, né? Mas a gente vai dar uma quebrada. Vamos lá. Quantos anos vocês têm? Quantos anos você tem? 22. Você? 20. 22. Cara, Mais 23. ela tá no quinto período, é mais velha que você. Começou agora, né? Pô, mas faz parte, é isso aí, é importante começar, né? Show de bola. E vocês, desde sempre, decidiram que gostavam de psicologia? Sim. Não. Não? E você, também não? Não. Como é o nome? Coincidência que a mesma faculdade que eu fazia, ela também fazia. Só um pouquinho pra cá. A mesma faculdade que eu fazia, ela também fazia. No No mesmo lugar também, no mesmo Outro curso. curso vocês faziam? Sim. Eu fazia Qual era? arquitetura. Era arquitetura. 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 Caramba, que E massa. mudou bastante, né? De arquitetura pra psicologia. Inclusive, eu tô com um convidado aí de arquitetura que vai vir aqui, o Roberto Moita. Vocês conhecem? Não. Não. Um amigo meu já falou dele, se O eu não me engano, Roberto Moita é o que trabalha. rei da arquitetura aqui de Manaus. Não que não existam outras pessoas top, mas ele é uma grande referência. Um amigo meu, do meu primo, falou Quem isso vocês dele. desistiram de arquitetura? Eu fiz 4 períodos. Eu saí do ensino médio com esse meu propósito. Não, fazer algo que envolva desenho, maquete, envolva paisagens, ambiente. Foi arquitetura. Agora você desenha o Freud. Desenho. Né? Gente, Falar que nem a professora, é Freud, né? Freud. é Freud. Tem gente que fala Freud. Fala. Freud. Tem gente que É. escreve Freud. Freud com... Confunde bastante. Sim, Bem, eu acho que Freud se escreve o rapper, né? Freud ou é... Não. Também é Freud? F-R-E-U-D. Isso. Freud. Freud. Até o rapper. Não, o rapper é Freud. Ah, tá. Entendi. Entendi. Ele já simplificou, né? Legal. Show de bola. Vocês já chegaram nessa parte aí de um gosta de Freud, outro gosta de Ai, Jung, um já. é isso, Já. um é aquilo. Sim. Já. No primeiro período já tem esse lance aí. Já, a gente já começou a ter umas. A gente já entrou nessa parte das escolas e tal, que é da teoria psicanalítica ali do. Fica a galera no intervalo falando assim, Tem aquela Freud, eu sou competição, né? Jung, eu acredito em arquétipo, eu não. É tipo isso? Até tem, sabia? Pelo menos na minha sala, isso é bem comum. Dá uma dividida. Tipo, garantido Na e caprichoso. Na minha Não é nem em relação a Jung e Freud, por exemplo. É mais Abordagens. TCC e psicanalítica. TCC Nossa, e psicanalítica. é aquela- a guerra. TCC, É a técnica Teoria. Ah. Cognitiva Não é comportamental. o TCC que a gente conhece mas mesmo. tem. Psicologia tem TCC? Tem. Tem. Eu atuo no TCC. Na clínica. Não, Não. TCC de trabalho Ah, de sim, conclusão de sim, curso. sim. Tem? Tem. A Sim. gente faz. Caramba, vocês são bem privilegiados, hein? Vocês vão fazer TCC com a ajuda do chat GPT. Ixi. Vocês conhecem o chat GPT? Não. Não conhecem? Cara, a gente não Não conhece conhece nada. ninguém. Professora Amanda, me desculpe, mas depois eu vou ensinar para eles o que é o chat GPT, tá bom? A gente não conhece Chat ninguém. GPT é uma inteligência artificial que você diz perguntas e ele dá uma resposta foda, completa. Pô. Ah, eu já vi. Eu já vi. Eu uso... Tem problema falar palavrão no seu trabalho? Não. Tá, eu uso pra caramba, velho. Chat Eu ia falar outro termo, mas eu uso muito. Carambolas. Catapim. Inclusive, vou falar pra vocês uma parada. Vocês usam Twitter? Uso. Normalmente o pessoal usa. Eu Muito. desisti do Twitter. Você usa também? Uso. Eu era viciada no Twitter, eu desinstalei. Sério? Então, eu comecei recentemente no Twitter e foi o local que eu mais tomei hate na minha vida por coisa imbecil. É por isso mesmo. Eu É, comentei uma militância. parada de Big Brother e fui hateado sinistramente da galera da print do meu Instagram e querer me zoar. Se você usar o A minúsculo, perguntar por que você tá usando o A minúsculo, não porque o A É maiúsculo. sério? Nesse nível? Eu acho que isso aqui é racista, isso aqui. Sim. É, o Twitter é assim. E eu saí daquele ambiente já ser muito tóxico. Não, isso aqui não é pra mim, não. Eu Tá só no comecei a Facebook. usar por estratégia de crescimento em rede social. Depois que usa inteligência artificial, olha aí que legal.
tem uma das inteligências que é o Bing. Ele já tá viajando, né? E é uma inteligência, né? Tipo um cérebro aí. Deve ter uma mente lá. Daqui a pouco vai ter psicólogo de inteligência artificial. Tô zoando. Mas que hoje tem o Twitter Blue que você assina e é verificado. Ah, E isso aí aumenta muito o seu alcance. Sim. Só que não é o suficiente pra você crescer nessa rede. Pra você crescer, você tem que comentar os assuntos que estão em alta. Sim. Só que, porra, às vezes não tem nada a ver o assunto em alta pra tu comentar, né? É verdade. Aí eu jogo o assunto na inteligência artificial. Tipo, cria um tweet viral sobre esse assunto. Aí eu copio e colo. Isso dá certo. Legal, né? Crescimento no Twitter. É legal que a gente consegue transferir pra outras redes, né? Tipo, YouTube e tal. Pô, mas show de bola. Então, realmente tem na faculdade, desde o primeiro período, esse lance aí de... Eu sou... A maioria é Jung, Freud e terapia cognitiva comportamental? Tem, Assim, tem É outros, né? porque eles, Jung e Freud, eles são de psicanálise, mas completamente diferente uma da outra. Só que na abordagem cognitiva existem vários autores também que são bem conhecidos, como por exemplo Skinner. Só que é uma área que de verdade não Vocês dá são pra de onde? Você Ela já é escolheu perfeita, você é de onde? Eu tô na área clínica. Eu tô não, né? Futuramente, se Deus quiser, vou pra área clínica. Mas isso aí é... seguir. É qual pensador teórico da psicologia? Não sei se é assim que fala. Pra ser sincero, eu acho que... É tudo. Até porque é um lado central, né? Porque no É o começo, lado central, assim, no basicamente. começo do caso dele, assim, ele vai estudar um pouco de cada um e ele vai se identificar com alguns, claro, mas lá na frente que ele vai entender qual É. abordagem ele vai utilizar, Ah, seja pode crer. na área que ele for. Clínica, por exemplo, lá na frente ele vai entender Isso. mais o que ele vai fazer com isso. Mas no E muda muito o tipo de abordagem que faz com o paciente? Demais. Demais. Uma coisa interessante é que, por exemplo, o lugar que não pode ser nomeado, porque ainda não patrocina, é Mas pode o falar. Eu o vou estágio, acabar pode falar? falando, É. gente. O estágio, ele é praticamente obrigatório. Então você tem Entendi. que fazer pra você conhecer e tal. E você escolhe onde você quer fazer. Se eu não me engano, a Dani, ela faz a questão da clínica. Isso, eu atuo lá na clínica da... Já faz estágio, você faz em clínica, você faz em escola, né? Vocês estavam falando? Sim, Isso. exatamente. Lá, diferente de outras faculdades, a gente pode citar o nome, né? A gente trabalha com a clínica, com a atuação na clínica desde o 4º período. Caramba, que É a legal. única instituição de Manaus Legal. que trabalha desde o 4º período com estágio E outras obrigatório. só no 8º ou 9º período, lá no finalzinho mesmo. Eu Legal. não tive acesso à clínica desde o 4º período. Aham. Maneiro. E aí, e o psicólogo? Vocês preferem que fale psicólogo ou terapeuta? Tanto faz. Tanto faz. Entendi. Doutor pra mim. Pô, caramba, vai criar uma confusão aí, né? Tá, mas deixa eu te perguntar. Filho de Freud. O psicólogo, terapeuta, enfim. Ele tem que falar muito ou tem que ouvir o paciente falar mais? Na verdade, Vocês aprendem algo sobre? Depende. a gente, na realidade, a gente cria um ambiente confortável para o paciente. Então, é mais sobre isso, em relação ao quão o paciente está confortável ali. Ele quer ouvir ou ele quer ser ouvido, entendeu? Entendi. A... Às vezes ele quer falar de alguma situação, às vezes ele quer só ouvir conselho, tipo isso. Conselho não, né? Porque psicólogo não dá conselho. Entendi. Por Mas- exemplo, na abordagem onde eu trabalho, na TCC, né? A gente tem um esquema. A gente trabalha com aquilo que o paciente está trazendo, o conteúdo dele, e faz o esquema do ABC. A situação, o pensamento, o comportamento e o dano gerado por esse comportamento. Pode crer. Então, o que ele estava me trazendo ali, eu vou linkar com aquilo dali, minha cabeça fica assim, é isso aqui, é aquilo dali. Enquanto estou ouvindo lá, eu estou lá. Eu faço uso de outra abordagem nos meus atendimentos. No caso, eu faço uso da fenomenologia, que a gente trabalha com o fenômeno. Então, é bem O caso mais que aberto. desencadeou as coisas, tipo isso? Não, é bem mais aberto. Não é como se a gente levasse É um diagnóstico, né? a um diagnóstico ou um problema, tratasse como um Entendi. problema. Mas não, é um ser humano que tá ali na nossa frente e a gente trata como um todo. Sem rotular. É bem mais ele. aberto. Não, Pode crer. não há rótulos, não há diagnósticos assim, e é isso. Já na- tá aprendendo pra caralho. Na Porra, caraca. na psicanálise já Realmente. vem outra coisa, já vem a escuta. Faz muito, não anota nada, só faz a escuta e vai lá, tem um mecanismo de defesa, tem por que Sim. ele agir daquela forma. É Entendi. muito complicado a psicanálise. Lá não é nem psicanálise, é análise o nome correto. É, a Termo analítica. correto é isso. Eu acho bem interessante. Eu tenho mais aproximação com ela do que com a TCC, que é no caso que a Dani atua. Legal. E eu- O Dani vai entrar nesse debate. Isso, Fernando, tipo, é uma coisa que eu não me arrependo. Porque, por exemplo, no caso de chamar as duas, sabe? A diferença é muito gostosa, é muito satisfatório ouvir Legal. essa diferença. Porque eu não sabia. Olha, conheci agora. Legal Essa demais. diferença, assim, agora. Eu vou falar pra vocês
uma parada. Eu tenho TDAH, mas, tipo assim, não esse TDAH que de um ano pra cá, entendeu? Acho que pós-pandemia muita gente tem TDAH, né? Pra focar, tudo mais, enfim. Eu tenho o TDAH diagnosticado desde 6 anos. Desde 6 anos eu vou mandado pra psicólogo, enfim, porque eu era um demônio na sala de aula e tal. Imperativo, né? Demais, Não demais. focava, prestava Então, eu tinha atenção. hiperfoco. Eu conseguia, momentos antes de uma prova, decorar tudo e esquecer logo depois, entendeu? Ou na sala de aula eu conseguia entender tudo que o professor falou, ia falar nos primeiros minutos e depois Fazia uma atividade e não concluía uma essa atividade. loucura. Geralmente o Concluía por perfeccionismo muita pressão, entendeu? Só por pressão. É. né? E aí eu fui pra um. Eu decidi que eu ia. E, tipo assim, é sempre medicamentoso o tratamento normalmente, né? Era. Hoje em dia todo mundo fala que quem tem TDAH, você pode sim passar pro psiquiatra, tomar medicamento, que é Ritalina, Venvanse, enfim. Não tô prescrevendo nada, mas é o que é normal. E também fazer o acompanhamento com o terapeuta. Sim. Isso. E olha que interessante. Aí vocês vão entender a pergunta que eu vou fazer. É, eu fui num psiquiatra, que também é terapeuta, se chama Wilson Gonzaga, ele vai para a linha da psicanálise e tudo mais. Tem até um episódio aqui do Pode Rolar com ele, episódio 30, se não me engano. Bem, já fui no Jô Soares, é um cara referência nessa parte mesmo. E eu fui me consultar com ele, falei tudo tal, sentou comigo e falou: e aí, você quer tomar remédio ou não? Aí eu, bem, tem como eu não ter TDAH sem tomar remédio? Ele, tem. Tem como resolver um distúrbio neurológico com isso? Ele falou, tem como sim. Você tem que só que acalmar sua mente e a sua mente vai começar a funcionar mais forte, melhor. Falou que o foco é como se fosse um músculo que você consegue desenvolver. Aí ele me ensinou mindfulness, eu comecei a aplicar e aí eu comecei a realmente, não no primeiro dia, não na primeira semana, não na terceira semana, lá para 3 meses, eu comecei a me sentir sob efeito de medicamento e eu comecei a ter uma separação muito consciente do que era consciência, do que era o Fernando e do que era o ego do Fernando. Do que me preocupava com coisas externas, do que me preocupava com várias coisas, do que era realmente importante pra mim, sabe? Da vozinha interna, do que, cara, o que estão pensando de mim, como é que eu apareço na câmera, como é que eu apareço nisso. Eu consegui ter essa separação. Talvez por me concentrar na minha mente, fortalecer. Eu queria saber o que vocês acham disso, se vocês já pensaram sobre, se já estudaram sobre. Eu acho interessante toda essa questão, porque é aí que a gente vê como a mente humana, ela é algo fora de margem, né? Como, assim, foi o que a gente estava conversando um pouco mais cedo. A gente atua numa ciência que as pessoas, elas rotulam mais fácil, só que se tu parar pra prestar atenção, a gente atua na ciência que o nosso objeto de estudo, ele pensa e ele fala, e nós também somos o nosso objeto de estudo. Então, é legal que a gente consegue ver a complexidade disso tudo. Eu acho muito interessante. Trabalhar o consciente, o inconsciente, subconsciente e autoconhecimento. Olha, ela de né? TCC falando Sinistro, né? disso. É, Ai. buscar mais. E falando sobre subconsciente, vocês acreditam que existem mesmo os arquétipos no subconsciente? Ah, isso é uma... Assim, É de Jung isso aí, né? exatamente. No caso, quando a gente fala de teorias, a gente não acredita, a gente considera, certo? Isso. Entendi, Então, eu não levo muito em consideração as teorias de Jung, entendi. entendeu? Nem eu. Pô, eu vou falar pra vocês, eu nunca parei pra estudar, o Homem e Seus Símbolos, né, o livro dele, né? Aham. Eu já pensei em comprar esse livro, porque eu tava estudando sobre arquétipos, até uma parada meio boba, assim, decoração, vou botar um símbolo de uma águia. Uhum. Ah, uma cobra tatuada. É, tipo isso, o significado que isso tem e aí eu fui ver parte de PNL e tal, de, de ver aquela imagem, o que que aquilo desperta em você, entende? Legal, né? Sim. É interessante, eu também acho muito interessante essa questão dos arquétipos. Eu só não considero como uma boa análise. Pra você, né? É, legal. Ou pode significar uma coisa pra um, pra outro, né? Aham. Isso. E você, André? Vamos lá, agora vamos pegar o seu gabarito aí. Acho que a gente falou bastante coisa. O Né? que? Das perguntas. Por que você, cara, quis fazer psicologia? Largou a arquitetura e quis fazer psicologia? Cara, eu tive muitos problemas na outra instituição, então assim, eu acabei tendo muitas opções. Sendo bem sincero, a psicologia foi uma das últimas. Sério? Uma das últimas. Bem, eu vou fazer uma pergunta pra vocês bem senso comum, tá? Falam que a arquitetura é uma turma na faculdade que só tem mulher e poucos homens, é verdade? Arquitetura? É o contrário? E psicologia É. falam a mesma coisa. Não, mas psicologia tem sim, mais tem mais mulher. Na minha turma tinha 20
era menos de 20 pessoas. De Eram psicologia ou 18 arquitetura? mulheres e tinha 2, 3 homens. Eu tenho 3 trancados, homens na isso. minha Eram sala. 3 homens. Também com 20 e poucas pessoas. isso. Isso. Na minha, de 48 pessoas, 49, uns 10 Ei, mas são calma aí. homens. No primeiro período tem 48, depois vai diminuindo, é assim mesmo? É porque Só vai desistindo. na época, foi 2020, no primeiro período, né? Era um curso assim que não era muito debatido, a psicologia era muito rotulada, coisa de louco, não vou fazer isso aqui. Aí veio a pandemia. A pandemia mudou muito o conceito das pessoas, o que que é saúde mental, o É. que é psicologia, o que que é ansiedade, o que que é... Antes da pandemia, da Covid, enfim, a gente só ouvia falar em saúde mental quando dava merda. Aham. Sim. Onde eu trabalhava, Sim. ninguém falava sobre mesmo. E aí, o que que foi que aconteceu? Teve um caso de um suicídio onde eu trabalhava, e aí sim começou a se falar sobre, Uhum. tá ligado? E aí, tipo assim, uma pessoa decidia fazer terapia. Aí falava que ele ia pro psicodoido, que ele era doido. E ainda taxam muitas vezes o terapeuta de doido. Sim. Eu não tô falando por mim, nem que eu acredito nisso, mas é o que muita gente falava, não sei se ainda fala. É cultura isso. Achava, a gente vê nos desenhos, É porque vê em jornais, É né? enraizado. É. É uma questão muito enraizada. Que, querendo ou não, a gente traz muito essas questões dos nossos antepassados. Tipo, por exemplo, antigamente, algumas gerações atrás, depressão, ansiedade eram frescura. Besteira. Sim, Besteira. besteira. Então, eram gerações que reprimiam mais os seus sentimentos e aquilo que aconteciam com elas, justamente para não ser colocadas nessa situação, né? Isso. Então, nós, hoje em dia, nós somos uma geração que nós somos mais abertas e a gente consegue falar mais sobre os nossos sentimentos, a gente consegue entender que terapia é algo necessário, sim, para a vida, para autoconhecimento, não só para caso tu tenha algum problema, né? Pô, legal. É aquilo, né, que até essa Samisa fala, né? Terapia ninguém precisa, todo mundo merece, né? Exatamente. Legal, né? Uma coisa que foi citado bem no começo foi. Não lembro por quem, mas, tipo, lá na sala de aula falaram que é incrível. Nunca chamam o psicólogo antes de dar uma coisa ruim. Sempre chamam só quando tem um problema. Mas eu acho que a pandemia mudou muito. Acho que todo mundo hoje faz até de forma preventiva, né? Tanto que a gente vê isso na sala de aula dele, que hoje em dia tem mais alunos. Até a questão Uhum. da visibilidade. Hoje em dia, a psicologia em si tem mais visibilidade, justamente por quê? Porque após o cenário pandêmico, a gente viu que essas questões, elas são realmente muito importantes para o ser humano. Porque o convívio social em casa e o lockdown e essas coisas serviram para evitar a propagação do vírus, mas com isso aumentou muitos problemas, certo? Sem Principalmente de saúde mental. Ansiedade Econômico e tal. mental, né? Na Exatamente. verdade, foram os dois que... Sim. E, Quer dizer que a gente pode elencar só dois, né? e no âmbito mental, aí a gente conseguiu perceber como a psicologia ganhou visibilidade. Sim. Teve esse lado ruim, a Verdade. pandemia, claro, né? Óbvio, mas ela trouxe a visibilidade para a psicologia. E foi bom a gente ver isso na sala de aula, como cresceu a turma. Antes era 20, menos de 15. Nem tem só uma turma de primeiro período, Tem né? muitas Tem turmas. mais A de gente- 5 Legal. parece primeiro período. Antes era só um. Antes a gente Nós- só tinha uma turma de primeiro período. Nós somos 48, só pelo fato de que a gente foi separado. Porra. A nossa sala tinha um grupo no WhatsApp com vários alunos e a coordenadora teve que cortar. Nem cabia metade. grupo, já era uma comunidade, né? Praticamente. Eu acho Mas é porque também, né, o Dani, a psicologia é muito recente, sabia, Fernando? Ela, É aqui no 60 anos, Brasil, praticamente. chegando da década de 70, né? 70, Tinha a menor quase no ideia. início de 80. É uma coisa muito elitizada, muito pra elite. Sim, é uma coisa que eu costumo falar muito Ainda é. com todas as pessoas com quem eu converso, que psicologia é algo sim elitizado, nem todas as pessoas têm acesso e não podem pagar. Essa questão, tipo, do não poder pagar, não é nem só isso, é questão de acesso mesmo. Tem gente que nem sabe como é que funciona, tem gente que nem sabe como é que se dá todo esse processo. E isso realmente é muito triste. Mas é muito bom ver que tem crescido essa visibilidade justamente por quê? Porque as pessoas estão começando a ter mais acesso. Legal. Principalmente por plataforma digital, Instagram. A psicologia, ela entra em SUS, essas coisas, não? Não. Não? Ela tem, eles têm lá um psicólogo SUS, mas faz uma coisa Sim. muito rasa, né? Não é aquela coisa lá toda semana, aquele mesmo Uhum. terapeuta. eles Entra no encaminham. SUS. Mas é Entendi. Só que, tipo assim, Bem raro. não é. O profissional, ele não é valorizado, entendeu? Uhum. Ganha muito pouco.
e tudo mais. Então, não é uma profissão que é valorizada pelo sistema de saúde público. Isso, não Pode crer. não é acessível a todo mundo. Para você ter. A gente E, aliás, a fila é imensa, se tu for É. procurar no SUS, infelizmente. Sinistro. É por complicado. isso que nas universidades particulares tem a clínica escola, onde a gente faz Ah, atendimento legal. ao E público. aprende. Isso. E tem outras coisas que também facilitam acesso à saúde mental, por exemplo, os CRAs. Isso, o CRAS, Isso. o CAPS, né? CAPs também, Que isso aí? que são centros de atenção para ali a Comunidade. comunidade, justamente psicologicamente falando. Você faz acolhimento, Faz- a escuta para a comunidade, pessoas que não têm Legal. acesso a essas coisas. Antes de a gente entrar aqui na parte das perguntas, provavelmente, acho que a gente já falou de alguns assuntos, né? Fluindo e tal. Até, eu acho que um pouco sim. Mas é bom só perguntar antes só até pra- da gente continuar, vou pedir pro pessoal que tá assistindo aí no YouTube, se tá gostando desse conteúdo, se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar com o amigo que com certeza vai curtir desse tema. Vamos lá, a gente falou de pandemia, a gente falou que muita coisa surgiu nesse tempo, né, de dar luz realmente aos temas de saúde mental, e isso aí, bem, acho que é difícil a gente falar de algo positivo da pandemia, mas talvez a atenção nesse assunto que era negligenciado, talvez seja, é pesado o termo que eu vou falar, uma consequência positiva. Entende? Querendo ou não, veio de uma forma É. positiva para esse lado aqui. Acho que foi uma coisa muito negativa que aconteceu, mas talvez se a gente possa pensar numa coisa positiva, talvez seja isso. Aumentou Né? a visibilidade. É, isso mesmo. As pessoas estão falando mais de saúde mental, estão falando mais de transtornos, de Bem, mas depressão, tudo em isso. contraponto aumentou muito a ansiedade. É, E diretamente proporcional, eu acho que no tempo da pandemia surgiu o TikTok, a gente ficou acostumado com um videozinho curto, rápido, e aumentou a ansiedade mais ainda. Não só a ansiedade. Eu acho que a ansiedade não foi o único. Eu acho não, tenho certeza que não foi A o único ansiedade quadro talvez que ponta aumentou. do iceberg, né? Estresse, a questão até mesmo depressiva aumentou muito. Entendi. É uma luta, assim, pra buscar logo algo, né? Aquela velocidade, eu quero isso aqui, ai, eu tô perdido no tempo. A gente ficou, assim, mais ansioso, né? Na verdade, eu Acho acho que até que, de maneira geral, eu sou um pouco mais velho que vocês. Eu tenho 29 anos. E na minha época, entre aspas, eu assistia Dragon Ball Z na TV Globinho. Assisti Toda, também. olha aí, toda segunda de manhã, todo dia de manhã passava Dragon Ball. Hoje em dia, quando eu tô à toa, sem fazer nada, eu coloco na HBO Max e assisto 5 episódios de uma vez de Dragon Ball Z. Às vezes 6, às vezes eu durmo e volto pra assistir depois. Eu acho que os streamings também deixou a gente muito focado no imediatismo. Não tem que esperar sair no cinema, ver na hora, dar pausa. Esses dias eu tava vendo Big Brother, então não dá pausa, pô. Não tem não, pô, é ao Às vivo. vezes eu sinto até falta disso. A gente tinha mais paciência pra esperar um outro episódio no dia seguinte. Não, a gente tem acesso com facilidade. Não, eu quero assistir esse episódio, vou assistir 10 de uma vez. Isso aí talvez, não sei, aumente a ansiedade também do pessoal, né? Aquela necessidade de fazer logo tudo agora. Eu vou achar que tá perdido ou tá atrasado em comparação com os outros. A gente tem aquela É verdade. coisa de comparar, né? Eu mesmo faço isso. A verdade é que todo mundo, acho que dentro de si, tem um pouco de ansiedade. Não tem. Tipo, A ansiedade só que não é depende algo da. ruim. É, depende A do ansiedade nível. não é algo ruim. Isso. Uhum. Tu vai escutar isso na faculdade, só que a gente também. Ela tá na gente. É. A ansiedade, Aham. ela vem pra proteger o ser Sim, humano de tristeza situações. também não é ruim. Isso. Só o problema é o excesso disso. É o No excesso. caso, é o excesso de De ansiedade. Né? ansiedade, o excesso de Justamente. tristeza, excesso de raiva. A ansiedade Porque você são tem. coisas comuns que tu vai sentir em muitos momentos da tua vida, mas o problema é a ansiedade ou o excesso disso. Quando Uhum. passa a ser extremo, quando passa a atrapalhar teu dia a dia, as coisas que tu estava acostumado a fazer, Te causa dor e sofrimento isso, patológico. a gente já tem que investigar. Poxa, eu fazia isso aqui antigamente normal e agora deixei de fazer. Uhum. Tá estranho isso daqui. Vamos lá. O terapeuta, psicólogo, tem que fazer terapia? Com certeza. Como Acho você? que todo mundo, né? Certeza, com Fez meio que uma certeza. pergunta retórica, que eu já sabia a resposta, né? Com certeza. Porque, assim, no setting terapêutico vão te trazer várias demandas e várias coisas. E, assim, vamos supor Setting que você diz é a sessão terapêutica. Isso. Peraí, rapidinho. É a sessão terapêutica que o terapeuta faz com o paciente ou que ele faz como ele sendo paciente? É a sensação. Não, a sensação já. é a a sessão isso, a sessão com o terapêutica. teu paciente. Ah, entendi. Ali no setting, tu vai atuar e simplesmente estudar de cara com um conteúdo teu. Por exemplo, tu se identifica com algo com que o paciente trouxe. Então, tu E aí tu fica sério na hora, mas na sua mente fica, fudeu. É, Tipo isso? e aí tu vai ter que.
tu vai ter que ter e fazer terapia justamente pra te conseguir lidar com essas questões que são tuas e saber diferenciar o que é teu, o que é conteúdo seu e o que é conteúdo do Tem paciente. aquela Então, crer. é muito importante. Isso é indiscutível. Entendi. Eu pego bastantes casos, né? A DCC ela trabalha muito com ansiedade, luta, muita coisa assim, né? Comportamental, Isso, né? comportamental. A mais questão comportamental. É mais as crenças, a gente tenta distorcer aquela crença. Então, toda semana é um conteúdo novo. Eu tenho que saber separar o que é meu, o que é do paciente. Lá eu adoto uma postura ética, tá ali a escuta, eu ali e o paciente. Nada que ele me falou, o pessoal vai ter acesso, nada. Entendi. Só eu e ele. Cara, eu vou logo fazer as perguntas pra garantir que a gente vai conseguir cumprir a missão do trabalho. Uhum. Mas, inclusive, professora Amanda, depois eu quero receber uma nota também, beleza? Comenta aqui nos comentários aqui a minha nota nesse trabalho, não é não? E aí depois eu faço outras perguntas que a gente vai falando, eu fico com vontade de fazer várias perguntas, Certo. beleza? Bem, eu vou ser mais direto ao ponto pra gente fazer pergunta e resposta e você ganhar a nota 6, que eu tenho certeza que vai rolar. não é não? Espero. Eu espero. Porra, vai rolar, velho. É isso aí. Então vamos lá. Eu te perguntei o que levou a escolher psicologia, agora eu vou pra você e pra você. O que levou... Não, eu vou começar com você, que é mais antiga, né? 7º período, 5º período. Vamos lá. O que levou você a escolher psicologia e depois você? Olha, eu tava igual o André, né? Eu tava na arquitetura, pegava muito meus pontos positivos. Poxa, eu sei desenhar, eu gosto de imaginar ambiente, tipo pra área da arquitetura. Legal. E só que chegou a parte dos cálculos, matemática, olha, isso aqui não é pra mim não. E É que a gente não foge também, né? Tem tipo, cálculo em tem psicologia? Não acredito. Eu não acredito. pior que na área da psicologia eu gostei mais do cálculo. Eu gostei, Não. mas eu me adaptei. Eu também entrei com essa esperança, não se preocupa. Ei, Não mas, acredito. mas é tranquilo. Eu não sei se foi o professor que foi maravilhoso. Amanda, tem cálculo em psicologia. É minha irmã que quer fazer psicologia. Você que tá fugindo do cálculo, tem cálculo em psicologia. Tem. Mas eu me dei muito bem. E, pois é, eu tava lá, eu tinha 17 anos, 17, 18 anos, eu era uma menininha. E passei por umas situações pessoais onde eu não entendia por que eu tava daquela maneira. Foi os primeiros casos de ataques de ansiedade, eu não entendia por que tava tendo os ataques. Depois eu fui entender que eram ataques de pânico. E, sabe, não entender o que tá acontecendo com você é muito estranho. Você não sabe que, poxa, eu mudei minha rotina, eu fazia isso, eu gostava de fazer isso, de repente mudou tudo. E eu tranquei o curso, eu gostava muito do curso, não era só matemática que estava me trazendo para trás, eram essas questões. Então eu saí do curso, tranquei, passei um ano parada. E eu falei, poxa, eu preciso de ajuda, né? E acho que isso não é físico, acho que é mental. Aí eu procurei um psicólogo, me indicaram. Era Janeiro Branco, falaram psicologia. Eu nem sabia que era psicologia direito, eu nunca pensei em fazer psicologia. E eu comecei a fazer terapia. E eu, caraca, isso aqui é muito bom. Legal. Falar é muito bom. Uma dor sua despertou você querer fazer o conforto, o acalentamento que você tinha nos outros. Legal. Isso. E de repente eu tava lá e eu falei, eu quero isso. Eu quero Legal. ajudar o outro, quero escutar o outro. E já tá aí no 7º período. São quantos no total? 10. Período. Pô, já tá mais pra lá do que pra cá. E foi muito assim, eu tava Pra cá. Tava falando Legal. com o André que naquele 2020 era muita novidade pra mim. Eu tava começando a faculdade de novo, tava começando um curso que eu nem sabia o que era. Eu entrei no poço sem saber a profundidade dele, mas eu tava falando, eu vou entrar nesse poço e seja o que Deus quiser. Pô, legal. E veio a pandemia. Caraca, primeiro período veio a pandemia. Eu não sabia que era EAD, eu não sabia que era aula. Teve AD ou parou? Teve Teve. EAD. Porra, minha esposa parou geral. Ela tava no internato, tudo bem, tava no internato de medicina. Caraca. Parou tudo. E a turma super brava. Não, a gente vai lá, a gente vai ajudar e tal. E aí eu cheguei pra ela e falei, amor, não vai rolar, não vai voltar. Eles não vão correr o risco dos alunos pegarem Covid, enfim. Não vai rolar. E os alunos, não vai rolar. Eu falei, não vai rolar. E foi muito assim, uma novidade que ao mesmo tempo dava muito medo, porque a gente não sabia o que era. A gente precisa se adaptar, né? Isso. Os professores deixavam nítido que eles também estavam se adaptando. Eles estavam, meu Deus, mas que mexe nesse Desafio pra microfone? todo mundo, né? Isso. É. A gente estava lá aprendendo. E apesar de todo o medo, saber como ia acabar aquela pandemia, a gente terminava a aula sempre com algum conselho, porque são psicólogos, nossos professores, né? Fala, tá tudo bem, vai passar, Legal. É verdade. relaxem. E a gente sempre terminava assim, eu ficava muito mais confortável. Uhum. Então eu vejo que se
Se eu tivesse na arquitetura em 2020, não seria a mesma coisa. Eu tava precisando estar ali. Legal. Foi tipo, o curso me escolheu. Legal. Eu ajudei minha família. Tava todo Top mundo demais. muito ansioso. E todo mundo me viu assim como uma ponte pra ajudar. Falar, calma, vai passar isso aqui. Legal. E você, por que que você escolheu? Simplesmente porque é a única opção, desde que eu me entendo por gente, que Sempre quis. me cabe. Sim, eu sempre quis. Desde muito Mais fácil, nova. direto, né? Desde muito nova eu lia sobre e sempre me encantou muito. É a única área, o único curso que eu olho e vejo, bom, eu realmente quero, eu realmente tenho prazer de estudar isso. Acho que qualquer outro curso eu faria, mas não faria com tanto amor. Isso é difícil. Isso é difícil. É legal mesmo. Eu acho que qualquer profissão, qualquer trabalho que você faz gostando do que você tá fazendo, a chance de dar certo é muito grande, pô. Porque você tá se esforçando muito, se sentindo. Vamos lá, não vou falar sentindo prazer o tempo todo, porque é difícil sentir prazer o tempo todo, entendeu? É complicado. Mas gostando na maioria das vezes, né? Quando algum colega fala, poxa, queria fazer psicologia, eu fico aquele. Será mesmo? Porque é um curso apaixonante, só que é muito difícil. Legal. A gente sai, às vezes, de alguma aula com a cabeça assim, ó. Cheio. Sim. Eu saio da clínica, quando eu faço atendimento, eu saio com isso aqui, ó, cheio. Mas ao mesmo tempo eu saio, meu Deus, eu gosto de fazer isso. Fiz algumas disciplinas de psicologia onde eu me formei, né? Uhum. Obviamente não se compara com o estudo de vocês, né? Eu estudei acho que foram uns 3 períodos. Mas bem simplesinho, sabe? Bem resumindo, pra entender Freud, fase oral, fase anal, Uhum. psicologia de massa, essas coisas Ai, assim, que bacana. que a gente aplicava pro exército, né? Uhum. Que é interessante, é legal, mas sempre achei foda. Psicologia, sociologia, muito foda, né? Que é. Bem, tudo são pessoas, né? Se a gente pensar a empresa mais foda que existe, o político mais inacessível, são pessoas, pô. Uhum. Entendeu? E a gente consegue ver vários padrões, às vezes, neles que tem na gente. A gente só não sabe explicar. Mas quando a gente lida com o ser humano, melhor, eu digo mais, quando a gente sabe lidar legal com a gente, com quem tá ao nosso redor, a gente consegue lidar com qualquer pessoa. Sim. Exatamente. Autoconhecimento é uma coisa dolorida. Confesso, fazer terapia não é fácil, mas é muito bom você saber ter limite das coisas, saber o que te incomoda, saber Se lidar com conhecer mais. situações difíceis que antes Legal. você via ficar desesperado, agora fala, não, Bem, relaxa, saber lidar. O Netão me falou que a bateria tá no vermelho. Eu vou agilizar aqui algumas perguntas. Tu quer fazer pergunta também? Bora. Agora vai ser mais. O que é isso? Isso. Beleza. Bora. Vamos lá. Só um segundo, então. Tá. Eu vou fazer essa, tu faz essa. Fechou? O que você pensava sobre psicologia antes de entrar na faculdade? Aquela coisa bem estereotipada. Que a gente vê nos desenhos, o bonequinho deitado de costa e o Exatamente. Freudzinho, ele... Legal. Fale, análise. E você? Assim, Ela vai falar o amor da minha vida. é lógico. Eu ia falar sensação de pertencimento, mas em relação à psicologia em si, é óbvio que a gente sempre tem essa visão clínica dela, né? Isso. Só que eu sempre tive mais aproximação com a área criminal, então eu enxergava outras áreas da psicologia, mas dentro da psicologia eu enxerguei o quão imensa é a área e é Muito muito mais ampla. do que clínica. Legal. Muito Ampla. mais. Qual é o psicólogo, psicóloga ou terapeuta favorito de vocês da ficção? De filme, de desenho, enfim. Tem algum? Não conheço muitos, não. Filme, desenho, Eu só lembro, tipo, da Linda de Lúcifer. Olha aí. Só. Já tem aí uma. Ali. Só ela. Eu ia citar o terapeuta do pica-pau naquele episódio. Ele é um pouco pesado, né? Mas é. Eu tenho uma. Eu não sei se é o Wong que fala, a doutora Wong do Rick Morty. Vocês já assistiram? Não. Porra! Ela Sim. parece bobinha e tal, mas ela dá umas reflexões que tu fica. É verdade. Tu já assistiu Midnight Gospel? Já pra caramba. Eu acho muito interessante também. Na verdade, se a gente for ver, o cara do Midnight Gospel e os personagens são terapeutas, né? Tem aquela série Justamente, eu acho muito interessante. do Celto Mello. Esqueci o nome dessa série. É da Globo. Sessão de terapia, acho que é esse o nome, né? Ah, sim, É sim, muito sim. bom. O professor nosso, O inclusive, Mentira, pode dizer o nome. ele Sério? Diga. Ah, legal. A gente pode falar o nome dos professores? Pode. O Joseph é maravilhoso. Lindo. Seu supervisor maravilhoso. Como é que é o nome dele? Joseph. Tem que deixar um comentário aqui, pô. E se inscrever no canal também. Pra gente fazer um estudo de caso. Legal. Assim. Uhum. Tá, vamos lá pra próxima pergunta. Pessoal, eu tô sendo chato agora só pra gente ganhar tempo, depois a gente continua jogando conversa fora. Vem, pode fazer essa aqui, acho que é essa aqui, ó.
Tá, a terceira, né? Mas sem usar esse termo, porra, discente, pô. Fala aluno, pô, mais fácil. Né? Aluno, estudante, né? Cara, Ou vocês gostam de discente? Não, tudo faz, tá ótimo. Pode. como é ser aluno? Como é ser aluno, né, do curso de psicologia? Qual, cita, tipo, um desafio? Eu vou que você- responder antes. É conviver com mulheres. É, Né? tipo isso, né? É, É exatamente isso. É muito bom. Todo dia a gente aprende algo diferente e em sala é trazido muitas vivências, principalmente supervisão e coisas do tipo, e a gente tira muito dos outros alunos e dos professores, então eu acho que é muito bom, ao meu ver. É muito bom mesmo. E fala no caso, a segunda pergunta, tipo, que já segue, é tipo uma bem baixo. Cita um desafio assim que tu encontrou nesses teus períodos? No meu período passado, eu perdi o meu pai. E foi o meu maior desafio dentro da faculdade. Porque até então eu Acho não que da tinha vida toda, né? dificuldade. Porra. Foi o maior problema de toda a minha vida, sim, e é algo que eu ainda estou vivendo. E assim, eu nunca tive problemas dentro da faculdade. Foi, tipo, o primeiro problema que eu tive foi com o falecimento do meu pai. Foi o meu rendimento caiu e muitas coisas. Só que, tipo assim, agora eu tô tentando lidar com o meu luto e eu tô tentando lidar com o meu luto e trabalhar isso em mim pra que eu volte pro mesmo ritmo que eu tinha antes dessa perda. Essa estudante de psicologia trabalha muito a empatia. A gente deixa de achar que a gente é diferente, que eu sou melhor. Lá, quando a gente escuta casos clínicos, escuta a vivência dos outros, a gente passa, poxa, Quando toca uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. tipo, quando eu entrei em psicologia, eu mudei muito. O estudante de psicologia, no início do período, acha que consegue ler a mente das pessoas? O estudante, Ele respondeu convicto de sim. o estudante de psicologia, ele é muito semelhante ao estudante de direito. Caraca. O estudante de direito já acha que vai resolver todos os casos do mundo ali com o Vadimec, com aquilo. Analisando aqui, Você mexe que nem o Harvey Specter. Exatamente. deixa analisando aqui, você tem tantos transtornos na sua vivência, na sua infância. Vai brincando assim, Caraca. checklist dentro do Olha, a pessoa olha pra você e fala, tá balançando muito a perna, tem ansiedade, hein? Já começa a te analisar tudo. É porque você tá um pouco encolhido assim. Vocês estudam linguagem corporal? Eu não estudei até então em psicologia, mas eu estudei na minha outra faculdade. A gente Legal. vê isso na supervisão, quando está fazendo atendimento. Mas a gente também a gente é ensinado a se atentar no comportamento do paciente. Entendi. Porque lá, às vezes, tem casos de paciente que tenta o suicídio. Lá na nossa universidade, né? Então, quando a gente vê muito olhando assim pro chão, as mãos desse jeito, a fala dele muito acelerada, ele falando muitas coisas assim. Poxa, Entendi. se eu tentar fazer isso aqui. Movimento Caraca. repetitivo, ficar. Isso, Saquei. a gente já, poxa, se liga ali. Bem, sobre linguagem corporal, eu tô de braço cruzado, diria que eu tô fechado pra conversa, mas não é isso. Eu tô assim porque Você está... eu tenho alguns. Não, eu tenho algum. Bem, todo mundo tem as suas dificuldades. Eu, mesmo apresentando o podcast, já é o episódio acho que 87, eu percebi, me observando de muitos episódios, que eu tenho algumas manias de ficar mexendo em pulseira, às vezes ficar passando a mão na Eu barba. também tenho. Aí eu seguro e fico assim, muitas Eu vezes, tá também ligado? tenho. Pra não ficar. E eu já recebi algumas críticas construtivas sobre. Eu falei, tá bom, de vez em quando eu vou fazer assim, Aham. me aperfeiçoando. Mas não é que eu tô fechado pra conversa, tá? Muito pelo contrário. A gente não tá analisando mesmo. Ali já, É. porra, tô lendo a minha mente aqui, pô. Não, porque a gente separa muito, né? Tem um outro momento, a gente não tá As pessoas têm geralmente esse pensamento de tipo assim, pô, estudante de psicologia, tá todo o tempo me analisando. É. E não, eu também sou ser humano, Ah. né? E é isto. E fora da clínica eu sou totalmente distraída. Não, eu vou fazer a pergunta aqui, depois a gente continua, já tá finalizando aqui também. Mas não sai daí, tá continuando aqui, tá bom? Bem, é importante o contato visual com o paciente na consulta? Consultas setting que vocês falaram? Setting. É importante, assim, o que a gente leva principalmente é o conforto do paciente. Uhum. Então, Exatamente. tipo assim, o que o paciente está confortável. É óbvio que a gente é ensinado algumas coisas, algumas questões, mas não é como se fosse uma receita de bolo. Nem tudo é do jeito que tem que ser. Já fui numa consulta que, bem, o profissional ou a profissional tava me olhando tanto que eu fiquei, cara, acho que tá lendo a minha mente. Eu fiquei nessa, tipo, Cara, o que eu vou pensar? Não pensar nenhuma besteira. Eu fiquei assim, pô. o meu professor, que perguntei. ele é o supervisor do meu estágio,
Ele falou que não era. Ele olhou pra minha cara assim, ele me encarou. Ele falou, gente, não é pra vocês ficarem olhando pro paciente de vocês com cara de psicólogo. Três minutos depois ele falou, por que tem essa cara de angu azedo? Aí eu fiquei tipo, Você... Falam de você? A gente tem um manejo da situação, só que não tem a maneira correta, porque você Sim. vai atuar do seu jeito. Todo mundo é ser entendeu? humano, né? é basicamente Eu acho que no final das contas, talvez o paciente fique com o terapeuta que ele mais se identifique, né? Isso. Como tudo na vida, sim. né? Até o terapeuta com o paciente, porque também a gente tem os nossos códigos de ética e também é muito ético que, se por exemplo, tu sabe que tu não consegue lidar com aquilo que o paciente te traz, Com aquela demanda. então não tem por que tu atender aquele paciente se tu não vai fazer um bom trabalho como psicólogo. Aí, O código de ética é tipo, pode falar tudo. Como assim? O paciente pode falar tudo. Ele pode falar tudo? ele pode falar Você que não pode falar. Pode É. dizer que matou, pode fazer coisa. Não, mas não tem um lance que se tiver um crime. Vamos supor, se por exemplo ele chega e confessa pra gente que matou alguém, o que a gente pode fazer é. Nossa, professora Nazaré, te amo. O que a gente pode fazer, por exemplo, é: olha, você sabe que isso é errado, o que você acha de você procurar e resolver isso, entendeu? Tipo, Mas o psicólogo não pode chegar e denunciar na polícia. Não, a gente não se pode. for de forma anônima, Pegar mas essa tu questão tem agora. que avisar o teu paciente. Por exemplo, Isso. olha, isso aqui é errado, isso. Que é errado mesmo, tu chega lá e julgando, falar, isso é errado. Aí, Isso é errado, eu vou te denunciar. O paciente te mata, tá ligado? Não quer se sujar também, né? também tem que deixar bem claro, tipo assim, não pode Uma haver situação julgamentos. hipotética. Não pode haver julgamentos dentro do Isso, set. Não sim. pode. Tem que de tentar forma entender, de alguma forma orientar. A gente acolhe o paciente, não importa a demanda e nem o que ele fez. Então, o nosso trabalho é escutar, acolher e cuidar, independente de tudo, independente do que trago. Então, a gente só faz essas três Vai coisinhas. dar um rios legal, né? Esse corte aí. Top Ai. demais. Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Mais uma vez naquilo ali, bate pronto. Que dica de estudos vocês dariam pra quem tá começando a estudar psicologia? Inclusive você, cara, vai lá. Já tô. Que dica de estudos você dá pra quem tá começando a estudar Mas psicologia? eu também tô começando a estudar. Então, como é que você começou, pô? Qual é a dica pra quem tá entrando aí ou pros seus colegas? Cara, Decoreba. ter mente aberta. zoando. Não, ter mente aberta mesmo. Porque assim, a gente tá numa fase de estudar muito sobre sensos comuns e psicologia científica. Que é a questão de, tipo, falar... não pode passar debaixo de escada. Não pode deixar o chinelo virado pra baixo. Então, nada disso tem um embasamento científico que comprove aquilo de verdade, né? Oi? Passa? Não. Mas é que a gente não arrisca, né? A gente não arrisca. Quando o chinelo Eles tá... passam? Não tem problema não, escada. Ai, Sim, tem algumas coisas que eu levo em consideração. Por exemplo, vou vestir saia vestido. Vestir por cima, não por baixo. Dizem que dá azar. Mas eu levo isso em consideração. Sim. Caraca. Eu sou muito distraída pra perceber essas coisas. Isso aqui dá azar. gato preto, né? Um exemplo. Só que Ai, gato eu preto... amo gato preto. Só que gato E preto aí? também puxa pro misticismo, né? Que é a fala, nossa, traz azar, não sei o quê, enfim. Só que é tudo muito senso comum e, né? E pra vocês, quais são as dicas que vocês dão pro pessoal que tá começando a estudar? Eu acho que uma dica muito importante, e eu tenho certeza absoluta que a Dani vai concordar comigo, é: façam terapia. Legal. Façam terapia. Se permita, se aventura e tá tudo bem. Você O estudante de medicina pode fazer terapia com um amigo, com um colega? Não, Não. Não pode? não. Uma outra coisa, Nem pra testar. Tipo assim, pô, a gente aprendeu uma parada, vamos testar. Eu e você aqui. eu não posso atender ninguém da minha família, nem um amigo meu. É antiético. É sério? É antiético. Se você tem laços com uma pessoa, seja familiares ou qualquer tipo de relação que tu tem com ela, isso pode atrapalhar o desempenho. Seu julgamento. Não só o teu julgamento, Entendi. mas o andamento do tratamento do paciente. Vai ser Entendi. a mesma coisa. Mas vocês podem ensaiar uma com a outra, um com o outro. Roleplay. Como vai? A gente faz uma coisa chamada roleplay. Só que o que acontece? A gente monta casos completamente hipotéticos. Por exemplo, a Dani a gente vai fazer um role e dentro do set terapêutico, eu vou montar uma paciente pra Dani, entendeu? Não eu mesma. Eu monto uma Entendi. paciente pra ela. Isso.
Cria um Não, personagem, mas esse né? de ensaiar é tipo assim, pô, quando o paciente chegar no seu consultório, como é que você vai fazer? Tá. A gente faz isso dentro do roleplay. Ah, Muito entendi. roleplay. Roleplay, eu acho que é GTRP, né? Essas coisinhas. Tipo, criar um personagem aqui naquela vila, né? Tipo, um metaverso. Né? Metaverso, é isso. A gente tem os supervisores pra ver se a gente tá fazendo da maneira Legal. correta. Ali tudo supervisionado, Isso. desde o começo a gente abre a porta pro paciente, a gente recepciona o paciente ali, tudo dentro do roleplay pra ser certinho. Bem, essa agora é um pouquinho mais. Vou deixar essa pro final. Vamos pra última e depois eu volto pra essa. Quais as possíveis áreas de atuação que você deseja fazer? Vamos começar pelo André, que tá no primeiro período, e a chance disso mudar é muito grande. Então é bom que tem gravado isso aqui, né, no YouTube. As perguntas não eram nem pra mim, né? Era mais pra ela. Ah, Mas cara, não, mas- mas eu gosto de Tem responder. que rolar, né? Mas eu gosto de responder porque. Inclusive, pra gente falar também, né, o André ele tá aqui presente no trabalho, mas também tem o Roger tá ali hoje operando os cordes, então toda vez que muda a câmera, o Netão, que é meu diretor, tá só supervisionando o Roger, ele tá ali tocando, né não? Netão, vira uma câmera pra ele aí só pra mostrar. Olha aí, dá um oi aí, ó. Aí, ó, tá aí também. E tem uma outra galera também que ajudou a elaborar as perguntas e ajudou também a me dar ideias das outras perguntas que eu fiz, né não? Até no contexto de um roteirinho geral, né? Exatamente. Bem, qual era a pergunta mesmo? Da Ah. área de atuação. Área clínica. Área clínica? Eu até brinquei, eu cheguei a brincar com a minha irmã um dia desse no carro, que eu falei, mana, eu tô amando psicologia. Legal. Já me vejo atuando na área clínica, na área clínica privativa de um hospital privado e com uma clínica própria. Legal. Inclusive, pra sua irmã, bem, pô, podia me ajudar, né? Conseguiu, pô, umas entradas de imprensa pra camarote, né, cara? Sempre fico no pistão, sou muito grato, mas, pô, um camarotezinho, né, cara? Não vai me ajudar, não vai não? Vamos tentar, né? Pô, fechou. Rose, Guto, pode rolar. Isso aí. E vocês, qual que é a área que vocês... Bom, a clínica me encanta muito também, só que eu entrei com uma meta que é criminal. CSI. E você? Já tô atuando na área clínica com a abordagem da TCC e tá sendo uma experiência maravilhosa. Legal. Já pensei em organizacional, já pensei em comunitária, escolar. Nossa, mas- organizacional é uma coisa que eu nunca pensei. Me desculpe, professora Amanda, eu sei que você está vendo isso. Bem, tem uma grande Só que- probabilidade aí de daqui a 10 anos vocês estarem em outra área também, né? É. A vida é assim, né? De mudar e tal. 10 anos atrás eu tava entrando no exército, pô. A Olha gente, aqui. ó, Eu tô agora. uma coisa que acontece com todos os estudantes de psicologia, ao meu ver, pelo menos, que nós nos tornamos pessoas muito abertas. Isso. Então, Legal. Se permitir mais. a gente se permite muito. A gente não se culpa tanto assim, eu queria ficar só aqui, não. E é legal que pode Legal. mudar, cara. Tipo, pode mudar. Pode ela- rolar. Pode rolar. Pode rolar de Isso aí. mudar. Tipo, ela tá na escola, amanhã ela pode. Legal. Ela pode Bem, fazer. a última pergunta a gente vai fazer estilo Big Brother pra vocês. Quem quer começar? Quem quer começar? Maria. A Maria. Maria. Você É. começa? Ei, Netão, põe um foco nela agora. Ai, meu Deus, eu tô bonita. Tô bonita também. E também coloca um foco naquela câmera em mim. Nela. Obrigada. Em mim também. Aí começa em mim e quando eu fizer a pergunta pra ela, você pode jogar a câmera pra ela, beleza? Porra, Nossa, que nervoso, toda uma preparação. vamos lá. E aí você vai responder olhando pra câmera agora. Sério? É. Ai, tá bom. Vamos lá. Vou fazer que nem o Tadeu Schmidt, tá? Vocês assistiram Big Brother? Assim. Mais ou menos. Pô, então, tipo assim, eu comecei a voltar a assistir Big Brother ano passado. E eu achava foda. E todo mundo falou que flopou. Eu tô vendo esse ano e tô me sentindo na Disney. Ai, Porque tá bem melhor que o do ano passado. eu não assisto. A do Eu, não, Priol foi perfeita. Eu não eu assisti, pô. acompanho no Twitter e tudo mais, mas não assisto. Pô, eu assisti. Eu achei a do ano passado melhor do que a dessa. Eu tô achando top as duas. Também teve, né? Pô, não assisti. Ei, mas vamos lá. Maria Eduarda, em 30 segundos. O que é a... Aí você fala pra lá, tá bom? Tá. Quando eu passar pra ela e falar já, você muda a minha câmera pra dela, beleza? Vamos lá, Maria Eduarda. Na do meio? Maria Eduarda, em 30 segundos. O que é a psicologia para você? Psicologia, pra mim, é muito mais do que só um curso. Eu acho que é um universo onde a gente consegue compreender o ser humano e toda a sua complexidade. Porque eu acho que a gente precisa ver um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, no caso do que eu acredito.
E na psicologia a gente consegue enxergar muito de tudo isso. Então, pra mim é muito mais do que um curso. Caramba, certinho, hein? É. Show de bola. Rapaz, Olha aí, top, hein? Vamos lá, quem vai agora? da hora, cara. Você? Daniele, né? Isso. Tá em mim? Aí quando eu falar, passa pra ela, vem. E aí vocês comentem aqui embaixo quem deu a melhor resposta. Show de bola? Inclusive a professora também pode falar, né? E aí se ela falar e não comentar, aí tu comenta aqui no vídeo falando qual que foi que ela achou mais legal. Certinho. Inclusive a sua também. No caso é a Amanda, só que é a Paula também, né? As duas, porque Fechou. tá tudo confuso lá. Então vamos lá. Agora, Daniele, o que é a psicologia para você? Psicologia pra mim, ela é igual andar de bicicleta. Eu preciso aprender isso. Eu preciso fazê-la entrar na minha vida. Ela é empatia. Ela é um manejo pro meu dia a dia. Então, ela vai além daquele estereótipo, vai além daquele negócio lá. Ela é só para certo tipo de pessoa, é só para certo tipo de grupo. Não, não, ela é essencial para o ser humano. Autoconhecimento é muito bom, é dolorido, mas é essencial para você saber lidar com as dificuldades da vida. Tempo! Fechou, mandou bem. Quer falar também? Não. Ah, não, tem que falar, tem que falar. Tem que falar. Consegue botar nele também? Porque, né? Olha essa câmera na minha cara. Olha aí. Bem, elas estão aí o tempo todo. Só que tem um momento que eu esqueci que eu achava aí. Pô, essa é a intenção, realmente coexistir com elas, né? É. Consegue botar nele? Tá. Primeiro eu, aí depois ele. Aí tu vai ter que fazer o... Caraca, o Netão vai fazer o foco, mano. Vamos lá. André, o que é a psicologia pra você? Cara, a psicologia pra mim é a arte de conhecer, é a arte de uma... É uma arte que deveria ser conhecida por todo mundo. Assim, é um ensino muito bom, é muito recente, eu acho que todo mundo deveria ter uma chance de ter uma psicologia. Eu lembro muito que antigamente tinha psicologia até nas escolas, há muito tempo atrás. E isso seria uma coisa muito boa de todo mundo ter, pelo menos experimentar na vida. E eu tô muito feliz agora, estudando psicologia, não sei como vou estar amanhã, mas acredito que eu esteja da mesma forma que eu estou hoje. Tempo! Fechou, é isso aí. Show de bola. Acho que acabou. Terça-feira que vai ser... E aí, deu quanto tempo aí? 56. Caraca, 1 hora falando. Vai ser o episódio mais longo do trabalho. Vai chegar lá. Na verdade, vocês vão chegar com um trabalho pra professora mandar o arquivo, mandar o link, né? Mais fácil, né? Mandar o link do YouTube. O YouTube, na verdade, em tudo. YouTube, Spotify, em tudo, pô. Vai dar uma... Ih. A própria página da universidade, né? Oi? A própria página da universidade, né? Ela podia ter acesso a isso daqui. Sim. Pô, vamos lá, Universidade Ué, UNL aí, ó. Fechou? Bem, se vocês gostaram desse vídeo, não só a universidade, como os alunos, os professores, tudo mais, não custa se inscrever no canal, né não? custa nada. Se inscreva no canal, se você gostou, coloca um joinha e compartilha com os amigos. Vocês gostaram de participar? Ótimo, Maravilhoso. perfeito. Muito. Experiência Qual- maravilhosa. Gostaram? Gostei muito. Top demais. Qual é a sua expectativa pra nota do trabalho? 6. 6, pelo amor de Deus. Vai Depois dessa livre e espontânea pressão aí da professora Amanda. Tem que rolar, hein? Tem que rolar. Pode rolar, por favor. Tem que rolar. Pode rolar. Vai que vocês tirando um 6, eu não chamo ela pro podcast. Caraca. Ela daria Já uma pensou? boa sessão aí. Olha aí. Top demais. Então é isso, pessoal. Valeu. Obrigado aí. Valeu. Yes. Valeu. Tamo junto. Vocês querem falar... Bem, já tá aqui na descrição, né? Os arrobas de vocês. Mas se vocês quiserem falar pra audiência, pode rolar seguir vocês. Quer falar? Não, não tenho rede social, não. Não? Não tenho. Eu sou muito Mas, tipo assim... preso, assim. Tá, vou falar sobre um assunto então antes de encerrar. Vocês acham que é importante um profissional criar conteúdo na internet, rede social? pro momento de agora, sim. Sim, agora a gente pode Boa ver que é um pergunta. cenário que tem muita atenção e meios de informação também, né? Eu acho que é um bom, tipo assim, um meio por onde a gente consegue se comunicar melhor. Então, é importante, mas não banalizar também. Bem, eu vou falar pra vocês umas coisas, tá bom? Não me julgue, tá bom, professora? Eu acho que, de maneira geral, todos os alunos de todos os cursos, quando eles saem de uma faculdade, de uma formação, eles pensam muito no senso comparativo entre os outros alunos, vamos botar os novos profissionais no mercado, entendeu? Então fica um muito julgando o outro, aí um posta uma coisa, é o outro que critica o outro, e fica nesse looping eterno de crítica de uma pessoa
com a outra pessoa. Isso acontece em psicologia, acontece em medicina. Só que o cliente de vocês não é a turma de vocês. Sim. São pessoas normais, entende? E são pessoas que, sendo sincero, sendo bem sincero mesmo, talvez a professora me dê um hate aqui agora. É importante você ter o diploma para atender na sua área, mas o seu paciente não vai perguntar do seu diploma, vai? Assim, se tu tiver uma preocupação maior com quem tá te atendendo, tu até pergunta CRP e tipo de abordagem utilizada, público do qual o psicólogo ele se especializou, porque isso são informações muito importantes para a melhora e o tratamento do paciente. Não, sem dúvida. Mas eu acho que, tipo assim, a grande autoridade, muitas vezes, do psicólogo, botar do neurocientista, do psiquiatra, do médico, do profissional de maneira geral, tá na criação de conteúdo que ele faz. Você concorda ou não? Assim, diferenciais. Eu não tô falando que é isso, não. Eu tô realmente perguntando a opinião de vocês. Diferenciais. Eu acho que um profissional, não só da área da psicologia, mas como qualquer área, se tu tem diferenciais e tu mostra os teus diferenciais de uma forma, isso é bom e é importante. Tem que mostrar. Essa que é a parada que eu queria chegar. Vocês já ouviram falar na síndrome de Van Gogh? Já. Já. Não. Já? Acho que já. Vou falar. Ela já sabe qual é, mas eu vou falar. O Van Gogh, ele morreu na miséria. Sim. Hoje, os quadros dele são os quadros mais valiosos do mundo. Era um profissional foda. Mas ele não sabia mostrar, entende? E hoje, bem, as redes sociais é uma boa forma de mostrar, né? Redes sociais, participar de podcast, Vocês têm que se YouTube. adaptar com esse novo. A gente não pode fazer como era antigamente. Deu um cartãozinho, dá em cada Exato. casa. E tem tudo, então, em todas as especificidades, eu não tô falando pra criar conteúdo também, dando a minha opinião, né? De qualquer forma, tem os conselhos, não sei, CRP, não sei como é que fala, de psicologia. De medicina é CRM, como é que é de psicologia? CRP. Ele deve ter as suas normas, tudo mais, Isso, sim. que provavelmente deve ter até a ver com direito de medicina, de não fazer promoção, de não falar preço, deve ter algo parecido. Sim, a gente tem essas regrinhas aí, qualquer coisa. Que é importante, denuncia. é importante, Sim. né? É importante. Qualquer coisa que fuja disso, a gente pode denunciar. Caso a gente encontre algum profissional fazendo essas coisas. Pô, legal demais. Mas antes de denunciar, vamos dar uma ideia no cara, né? Pô, chegar denunciando, pô, sacanagem. É tudo dentro da ética. A gente tá gente, lidando com a gente pessoas, prioriza muito né? a ética justamente porque Isso. aquela questão que eu falei mais cedo. Nós somos uma ciência, e o nosso objeto do estudo, ele pensa, ele fala, e nós somos objeto de estudo também. Então, a ética, ela precisa ser valorizada porque são seres humanos, tratando seres humanos, então precisa ser levado muito a sério. Isso. Caraca, top demais. E com isso a gente encerra o trabalho de psicologia. E aí? Mais uma vez, acha que vai tirar 6? Com certeza. Se não me der 6, aí vai ter Você problema. bebe? Não. Vocês bebem? Bebo. De vez em quando. Tá, mas se você tirar 6, você vai pagar uma rodada de chopp pra todo mundo aqui, beleza? Pago. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Fechou, então. Show de bola. Até pra professor, né? E a Caraca. modinha. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Obrigado por assistir mais um episódio do Pode Rolar Podcast / trabalho de psicologia do André e da equipe dele. E é isso. Valeu.